eu começo nossa semana batendo aquele papo gostoso com ela, Lili Nunes, sexóloga, e o nosso assunto hoje é: o divórcio começa no namoro? Você concorda? Vão participar com a gente? Você que tá aí amando, você que tá no início de relacionamento, você que tá divorciando, tá passando por uma experiência que está relacionada a este assunto, participe com a gente através do nosso WhatsApp, 43 3315 1313, ou também no Facebook. Estaremos aí, ó, de olho na sua participação, tá bom? Lili Nunes, boa tarde, Oi. Seja bem-vinda. Feliz Obrigada. Ano Novo. Obrigada, Dá tempo Maica. de desejar Feliz Ano Novo mês de janeiro inteiro, né? Sim. Dá tempo sempre, né? Até o início de fevereiro ainda Até dá o início de tempo, fevereiro, né? bem isso. Obrigada mais uma vez, agradeço estar aqui estreando a segunda semana do ano de 2021 com vocês. E batendo esse papo gostoso, Com um tema importante. que eu adoro, que inclusive já vive aí na pele, então eu posso falar de carteirinha mesmo, assim. Começa mesmo, Lili? O divórcio começa no namoro? Por quê? Eu costumo dizer assim, a fase do namoro é a fase do rascunho. E o casamento você passa limpo. Ou seja, o casamento, teoricamente, é a versão definitiva. É aquela que fica. Então, é bom na fase do rascunho você analisar o que você pode corrigir, o que dá para deixar passar e o que você não admite de jeito nenhum. Né? E é claro que esses namoros, por exemplo, se você está num namorico de adolescência, são dois adolescentes que têm ainda um tempo de maturidade pessoal para vivenciar. Né? Se a gente fala de um namoro, por exemplo, de alguém que já está num outro momento da vida, sei lá, na fase dos 30 anos, ou que já tenha sido casado e está namorando novamente, então a forma de analisar depende muito de do que você espera daquela relação ali pra frente. Então, se você só tá curtindo e não tem interesse nenhum, você não vai ter nenhum problema em brigar ou em trocar de parceiro ou qualquer coisa nesse sentido. Agora, se você, por exemplo, tem a intenção de estender essa relação, de ter um relacionamento estável, de constituir família, de construir uma vida ao lado dessa pessoa, é claro que a sua régua tem que aumentar um pouquinho no rigor. Você tem que ser mais exigente e perceber determinados detalhes. Mas saiba que você também está sendo analisado e analisada, e saiba que você também vai ter ajustes para fazer. A mão é dupla, a relação é de dois, correto? Então a mão que vai é a mão que volta. Você sempre fala, né? O relacionamento é feito de 50%, né? 50% da mulher, 50% do homem. Então, assim, não é só a gente que vai estar, né? Só um que vai estar analisando, fazendo aquela anotação, né? Isso. Isso eu não quero, isso eu aceito, né? De ambas as partes, né, Lili? Sim. O que a gente tem que pensar é assim. Existe aquela máxima, né, que eles dizem da mulher em relação ao homem, né? Por exemplo, se você quer saber se ele vai ser bom, olhe a forma como ele trata a mãe, por exemplo. Né? Então você observa nos pequenos detalhes, na relação dele com a família. Se você tem um namorado, por exemplo, que já teve um casamento anterior e ele tem filhos com esse casamento anterior, como é que ele é como pai, como ele é com esses filhos, como é que ele é com a ex-esposa. E isso, né? é a mais pura verdade, né? A gente analisar de que maneira que a pessoa age com pessoas que já conviveram, que ele já teve um relacionamento, gente, pode ter certeza. Porque acontece de duas pessoas serem, né, se darem bem, mas de repente chegou um momento ali que não deu certo, acabou o amor, acabou, né? Não quero mais. E ela vai caçar outra pessoa. Aí ela vai ser uma boa pessoa também, depende, né, do que a outra pessoa quer também para a vida. Sim. Então, acho que é por isso que a gente tem que analisar tudo isso, e isso realmente é uma máxima, mas que vale muito como exemplo para você colocar em prática. Tem uma participação chegando, Lili, antes de você dar a sua opinião aí, ó. Olha só, namoro há 1 ano. Minha namorada era casada. Ela tem 30 anos e tem ciúmes se alguma menina me segue nas redes sociais. Como falar pra ela não se preocupar, porque eu amo e quero só ela? É o Anderson Sabino. Lembra que uma outra situação, a gente até conversou, teve uma outra participação aqui com você, de mais jovens, né? Era mais novo, então a gente até entendia um pouco desse ciumeira. Mas aqui, essa questão, Sim. a namorada dele tem que entender, ela tem 30 anos, né? Bom, eu não conheço a história, eu não conheço o casal, mas pela minha experiência, o que me parece? A primeira experiência dessa tua namorada provavelmente foi um pouco traumática em relação a um terceiro elemento aí, que surgiu pelo jeito. Então ela se sente ameaçada porque ela já deve ter vivenciado isso de alguma forma, por alguma razão. Então assim, como é que você deve agir para que ela não se preocupe? Diga pra ela exatamente o que você escreveu ali. Eu te amo, não precisa se preocupar. Agora, assim, as redes sociais, elas estão aí da mesma forma que décadas atrás a gente tinha bilhetinhos, tinha encontros escondidas, ou seja, possibilidades de você e o seu namorado terem encontros extra
conjugais sempre aconteceram. Sempre aconteceram, desde antes da invenção do telefone. Então, assim, não há como você conseguir controlar a outra pessoa só porque as redes sociais estão aí. As pessoas vão seguir. Normal. E vai depender do que? Se ele interage, se ele não interage, qual é a prioridade e a importância que ele dá. Da mesma forma você, se você tem amigos, por exemplo, porque 30 anos, se você tem 30 anos, ou que seja 20 anos, você não é um papel em branco. A tua vida já tem história, você já tem bagagem. Não tem como você, a partir do momento que você conhece alguém, você deletar o que você viveu antes. Não existe. Mesmo. Experiências boas e ruins, você tem que deixar a pessoa para. Claro, você não precisa ficar dando riqueza de detalhes, mas a pessoa tem que saber. Né? Faz parte, já tive um namorado, Faz frequentava parte. minha casa, não frequentava. Sei lá, já sofri por amor, já me apaixonei. Ou então, nunca tive coragem de me envolver com ninguém, porque, sei lá, meu pai traiu a minha mãe a vida inteira e eu não tenho coragem de ter essa vida, não quero ter essa vida pra mim. Sei lá, N coisas, assim, a gente tem que estar aberto para colocar, inclusive, as nossas fragilidades na relação, né? E nunca esperar que o outro tenha responsabilidade de fazer você feliz. E isso é o que eu bato sempre. Você fala sempre. Você sempre fala isso, é verdade. O outro não tem responsabilidade nenhuma de trazer felicidade para você. Isso a Lili sempre fala aqui, frisa novamente, que a felicidade não depende do outro, depende da gente. Não. E o duro que é a tua namorada, né? Imagina que a namorada dele deve viver mal. Isso não faz bem pra pessoa, sabe? Ficar pensando, ai, a fulana adicionou ele, ai, porque Beltrano curtiu. Isso aí é muito ruim, mas eu acho que a Lili falou a coisa certa. Conversa. O que você falou aqui pra gente, fala pra ela. E se precisar falar 1, 2, 3 vezes, sim, fale, deixe bem claro. E haja dessa forma. E haja o relato verbal tem que bater com o teu comportamento. Se você diz que ama, que ela não precisa se preocupar, mas fica interagindo com contatinhos, com não sei o quê, você concorda comigo que não tá batendo o teu comportamento com o que você diz? Então ela tem que sentir nas tuas atitudes que ela pode ficar tranquila, né? Agora, ela também tem que analisar internamente o que é que faz isso ser tão torturante para ela. Porque as pessoas se relacionam, a gente tem amigos, tem amigas e ok. Faz parte, né, a do vida convívio, tem isso, né? a vida tem Ainda isso. a gente vai falar hoje com um psicanalista que vai participar junto com a gente também, falando sobre essa questão do amor, né? Esse excesso de amor, esse excesso de gostar. O quanto isso faz mal com a gente. O Silvio Schreiner, ele é psicanalista, vai participar com a gente depois aqui com a Lili, depois que a Lili participar. Então você fique ligadinho que o nosso assunto aqui hoje está voltado para essa questão de relacionamento e muito amor também, né? Sim. Porque o amor é bom, gente, mas tem que ser com equilíbrio Sim. e leve. Tem mais uma participação chegando, vamos ver quem está aqui com a gente? Vamos. E qual que é a pergunta? Meu esposo é muito tranquilo hoje em dia, mas ele não era assim no início do namoro há 20 anos. E se o contrário acontecer, tem que pagar pra ver, né? Angelina, do Jardim Sabará. Bom, ela falou que o esposo dela é muito tranquilo hoje em dia. Mas que ele não era assim no início do namoro, né? E se o contrário acontecer? O contrário seria o quê? Ela ser tranquila Isso que eu hoje achei. e não Acho que ser deve lá ser atrás? isso, né? Tem ou que pagar. Ou ele era Eu acho que se ele fosse tranquilo e ficasse bravo. danadinho. Eu acho que aí sim. Eu acho que ainda bem que hoje em dia ele tá mais tranquilo, não é não? Vamos olhar para o que é real. Ah, e se? Não tem e se? Vamos olhar para a realidade. Isso. O que é concreto? Né? O que é concreto é o quê? Ele não era muito sossegadinho e agora está ótimo, melhor para você. No sentido de te trazer paz, de te trazer talvez uma certa segurança, que pelo jeito é o que você esperava. E ao longo da relação de vocês, isso foi acontecendo. Essa construção foi feita em dois, né? Em duas pessoas, a 4 mãos, vamos dizer assim, né? E você permaneceu nessa relação. Se você hoje se sente satisfeita e realizada e vê que o preço que você pagou ao longo desses últimos anos, dos últimos 20 anos, valeu, ótimo, seja feliz com o seu marido. De repente, ele era extremamente imaturo quando vocês se casaram, às vezes ele não estava pronto. Porque e 20 você, anos na junto, tua né? maturidade, foi conseguindo segurar ali, porque isso acontece muitas vezes também. Até porque 20 anos juntos, né? 20 anos juntos são uma história, né? É uma história. Ô Lili, para quem tá começando o relacionamento, independente de idade, tem pessoas, né, mais experientes que estão também iniciando o relacionamento. Qual que é a dica, assim, geral que você deixa para os nossos telespectadores? Eu vou dizer o que eu canso de falar, mas canso de falar nas redes sociais e tudo. As relações só são saudáveis quando elas são gratuitas. Por que é isso, Lili? Gratuidade no sentido de ser de graça? No sentido de ser de graça. Como é que é isso? Por que você está com essa pessoa? Porque eu quero. Se você responde porque eu quero, tá perfeito. Se você parou para pensar e respondeu assim, porque eu preciso, porque eu dependo,
Porque eu tenho medo de ficar sozinha. Porque eu só tive ele na minha vida e eu não sei se eu quero outra pessoa. Qualquer coisa nesse sentido, esta relação não está, a decisão de estar nessa relação não está baseada num sentimento único seu. Ela está baseada num contexto externo que te controla. E o controle interno, o próprio nome já diz, vem de você. Então, eu quero estar aqui. Poderia estar lá, poderia estar com fulano, outro, poderia ter permanecido na minha relação anterior, poderia ter esperado mais um pouco, poderia estar sozinha? Poderia, mas eu quero estar aqui. Então, é uma decisão consciente, é uma decisão madura e é uma decisão assertiva. Por quê? Porque ela está de acordo com o que você sente, com o que você quer. Agora, se você precisa ou depende, você concorda comigo que é algo externo que te controla? Ou seja, você está à mercê de algo que pode acontecer e interferir diretamente na sua vida. Isso serve para tudo. A partir do momento que você transfere para o outro a responsabilidade de conduzir a tua vida e determinar para onde você vai e o que você deve fazer, você está refém. Se você está refém, você não está inteira, você não está plena na relação, porque você está refém. Você é simplesmente maravilhosa, né? Ai, 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 como é bom bater um papo com ela, né? Ainda mais a questão de relacionamento é muito difícil, a gente às vezes é muita insegurança. A Lili fala até sempre mesmo, né? O que veio antes, né? O que estava lá atrás, de repente, prejudica o relacionamento hoje. Então, paciência, gente, e diálogo sempre, né? Acho que o diálogo... E atitude. Atitude também tem que sempre, bater né? com o diálogo. Ó, a Lili tem um baita Instagram também, com várias dicas. O Instagram dela tá aqui, ó, pra você que gosta de ficar nas redes sociais. Segue ela lá, ó, acompanha o trabalho dela, bate papo, faz live. Lili Nunes, ela dá dicas, enfim, você que quer, que gosta desse assunto, tá aí iniciando uma relação, tá com dúvidas, participe lá, segue ela que tem bastante dica legal pra vocês. Muito obrigada pela sua presença aqui, é sempre muito gostoso, viu? Eu Tão bom que passa rápido, né? Meu Deus, voa o tempo aqui. Sim, é um prazer estar aqui. Vou aproveitar e desejar feliz 2021 aí pra todo mundo. Um beijo pra você.